Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, irmão, quando você crê em Cristo, você é justificado. Na linguagem bíblica é feito justo. Justificado. Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus quer que vocês herdem, porque são filhos. Um filho herda de seu pai, não importando o seu mérito. Ele pode ser um mau ou bom filho, mas ele recebe herança. Pode ser um filho descuidado, um filho cuidadoso, um filho trabalhador, um filho preguiçoso. Independente do mérito, ele vai receber a herança. Ser herdeiro tem a ver com a posição, o fato de ser filho e não porque fez alguma coisa. Vocês me escutam? Não provável herdeiro. Provável herdeiro é qualquer dia, quando o pai morrer, ele vai herdar. Ou, por exemplo, o príncipe Charles, da Inglaterra, ele é o provável herdeiro. Ele não é o rei. Ainda não é. Ele é o provável herdeiro, porque a rainha está reinando. A Bíblia não diz que somos prováveis herdeiros, somos herdeiros. Você sabe por quê? Porque Jesus já morreu na cruz. Ele nos deixou tudo. Amém? Nós somos herdeiros e herdamos sem qualquer esforço. E o fato é, irmãos, quando Deus começa a abençoar, você fica surpreso porque você não merece, mas você herda sem qualquer esforço. Diferente da maldição, a Bíblia diz que Deus disse para Adão, depois de pecar, pelo suor do seu rosto, comerá seu pão. Mas os herdeiros não é pelo suor do rosto que recebem. Recebem porque são herdeiros, são filhos. Voltemos a Romanos 4,13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Nós em Cristo também somos descendência de Abraão de acordo com a promessa. Essa promessa, como é que ela vem? Como é que ela se manifesta? Como se efetua na nossa vida? Essa é uma grande pergunta. Deixe-me dizer para você de forma muito rápida que para ser herdeiro do mundo, se você quer ser herdeiro do mundo, você não pode estar doente todo o tempo, deitado na cama. Ser herdeiro do mundo é a promessa grande, mas a grande promessa sempre inclui também as promessas menores, como a saúde, a cura e a plenitude. Isso está incluído? Sim. Amém? Outro fato é, ser herdeiro do mundo quer dizer que você não pode estar pedindo emprestado o tempo todo, sempre duro, sempre necessitado. Pode ser herdeiro assim? Não. Amém? Não estou falando aqui a respeito daqueles que são ricos pelos seus próprios esforços. Eu acredito que a riqueza tem a participação da graça de Deus. Mas se alguém diz que é rico pelo seu próprio esforço, ok? Não me refiro a esses. Porque se foi o seu esforço que o fez rico, você tem que manter sua riqueza pelo seu esforço. É muito estressante manter o que você mesmo produziu. Mas se foi Deus que deu a você, procedeu de Deus, Ele vai manter. Se Deus deu, Ele manterá. Não você. Veja, igreja, se Deus tirar tudo que possuo na minha vida amanhã, e é claro, se minha família continuar comigo, contanto que eu tenha o Senhor e a minha família, eu sou um homem feliz. Porque não tinha sequer uma família quando comecei. Tinha somente a Deus. Como um adolescente complicado, eu tinha somente o Senhor. Amém? Ele me deu tudo. Como eu poderia jamais ficar irado ou mesmo desapontado com o Senhor se Ele tirasse algo de mim? Claro que não. Mas Ele não é aquele que dá e depois tira. Mas, pastor Prince, a Bíblia diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus não disse isso, irmão. Ah, mas está na Bíblia. Você sabia que as palavras do diabo estão na Bíblia, as mentiras do diabo estão na Bíblia?
A Bíblia é o sopro de Deus, mas o registro é fiel. Até as mentiras estão registradas na Bíblia. Você sabe quem disse, Deus deu, Deus tirou? Jó. Jó estava sofrendo e ele disse, Deus deu, Deus tirou. Mas se lermos o capítulo 1, foi o diabo que tirou. Mas se lermos o capítulo final de Jó, Deus restaurou. Mesmo aquilo que não havia tirado. Nosso Deus é um bom Deus. Portanto, sua alegria, tudo aquilo que o diabo está tentando tirar, não é Deus. Saiba que Deus está do seu lado, Ele quer curar seu corpo. E porque você está aqui hoje escutando a palavra de Deus, ei amigo, Deus está do seu lado. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nosso Deus é bom? Aqui diz essa promessa, como você herda, como você herdar. O fato é que a herança maior de Deus foi quando a semente de Abraão veio, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. O Filho de Deus veio como homem. Ele veio como a semente de Abraão. Em termos de genealogia, ele veio como semente de Abraão. Mas é o Filho do Deus vivo. Deus plantou a semente, o Deus triuno, a segunda pessoa da divindade, se despiu da sua glória e veio como um bebê. Foi o maior ato de humildade. A graça maravilhosa. Ele se humilhou. É como se você fosse um executivo e tirasse o seu paletó e se tornasse uma formiga para habitar entre elas. Mesmo esse exemplo não descreve com clareza. Ele viveu entre nós como a semente de Abraão. Veja isso. A Bíblia diz que um dia o mundo virá às suas mãos. E o Senhor Jesus Cristo virá reger a terra. Deus permitiu que um império sucedesse o outro. Vemos isso na profecia de Daniel. Ele viu os babilônicos, depois viu os medo-persas, depois Alexandre o Grande, mesmo antes de ele existir. Depois veio o Império Romano, na época que Jesus nasceu, até chegarmos ao nosso tempo, e a Bíblia diz que surgirão 10 nações, e provavelmente serão nações europeias, e delas procederá o anticristo, que prometerá uma paz falsa, e tentará destruir Israel, mas Jesus Cristo retornará. Quando a profecia foi dada, Israel estava fora da sua terra, mas para que se cumprisse, Israel teria que retornar. Isso aconteceu em 1948. Mas o domínio do mundo virá para as mãos do Senhor. Mas Deus quer que você receba a herança onde você estiver. Ele quer que você herde a saúde, a paz na sua mente, que é mais importante do que a saúde. Alguns dizem que a saúde é mais importante, mas a paz é mais importante. Se você tem saúde, mas não tem paz, a saúde vai desaparecer. Certo? Paz na mente, tranquilidade, saúde, plenitude, bons relacionamentos. Você pode estar enfermo, mas não pense que você não vai ser curado. Pode ser um problema crônico, mas você está melhorando, está se tornando mais forte. Deus está curando você. Deus é um Deus que cura. Você quer ver Deus na Bíblia? Leia os Evangelhos e você vai ver Deus. Jesus disse, quem me vê, vê ao Pai. Ele estava sempre curando o leproso, abrindo os olhos do cego, os ouvidos do surdo, expulsando os demônios. Eu nunca vi alguém vir a ele e dizer, você está muito limpo, está muito perfeito, receba um pouquinho de lepra. Eu vou ensinar a você uma lição, algo divino, místico, celeste, que você ainda não entende. Eu estou fazendo isso para que você um dia entenda. Não. Quando o nosso filho fica doente, queremos que ele fique são. Amém? Por isso, se você está sofrendo, não desista. Não desista. Amém? Eu ouvi recentemente o testemunho de comunhão em uma igreja de Taiwan, um homem que tinha 86 anos de idade e estava à beira da morte. O seu filho pegou um pouquinho de vinho e deu a ele o pão da ceia, colocou na sua boca. Esse é o nível de fé que eles têm. E aquele senhor foi curado. Um dia vou contar com detalhes o que aconteceu. Isso aconteceu numa igreja em Taiwan e o pastor está aqui hoje. Levante a mão. Bem-vindo, pastor, bem-vindo. O testemunho desse homem de 86 anos aconteceu na sua igreja? Uma história verdadeira deste homem.
É a sua primeira vez aqui na igreja New Creation? Bem-vindo, bem-vindo. Lindo, lindo testemunho, amém? Um desses dias nós vamos compartilhar todo o testemunho. Mas não desista. Imaginem se eles acreditassem que Deus queria que aquele homem morresse. Afinal, tinha 86 anos. Mas não desista, é a sua fé, de acordo com a sua fé. Disse o Senhor Jesus, amém? Voltemos ao texto. Como virá a promessa? A promessa de que seria o herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade. Não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Não é por sua obediência, não é por guardar a lei, mas pela justiça da fé. E como a igreja está tentando conseguir essa herança? Como tentam herdar essas bênçãos? Tentando guardar a lei, tentando ser obedientes. Mas a Bíblia diz que ninguém consegue guardar a lei. Quando nos submetemos à lei, nos tornamos culpados. Você quebra um dos 10 mandamentos, Tiago diz que você é culpado de todos. No momento que você pisa no território da lei, você está amaldiçoado. Não tente fazer isso. Quando você vive na graça, se torna santo por acidente. Amém? Aqui a Bíblia nos diz com clareza, e eu estou pregando isso por muitos anos, e eu fico pensando, essas pessoas não leem a Bíblia? Ainda ouvimos falarem, se você quer que Deus dê paz, se você quer que Deus abençoe a sua família, se você quer que Deus favoreça você, seja obediente. O que de fato estão dizendo é, guarde a lei. Eu acredito na obediência, mas algo está errado quando você se fundamenta na obediência todo o tempo. Com certeza você não é obediente. Quando você pensa que é obediente, por exemplo, Deus diz para sermos humildes. E você diz, eu quero obedecer a Deus, por isso eu vou ser humilde. Sim, você muda logo a postura. Você já viu esse tipo de humildade? É uma coisa feia, é da carne. Tudo bem, tranquilo, não tem problema, está tudo bem. E esse irmão escreve um livro e depois discute se deve ter a sua foto ou não, na capa. E o título do livro é Humildade e Como Eu Alcancei. Tem muito desse tipo de pseudo-santo, pastores desse tipo, mas quando pregam, muitas vezes eles não pregam o que vivem, mas querem que a igreja os siga. Irmãos, temos que ser realistas. Ser realistas. Eu amo a minha esposa e eu falo isso agora em nome do Senhor Jesus. Estou falando de forma categórica, pela graça de Deus. Eu, Joseph Prince, declaro a vocês que eu nunca me deitei e cometi adultério com outra mulher. Nunca. Jamais. Alguém diz, você prega a graça porque tem alguma coisa escondida. Não. Pela graça de Deus. Eu dependo totalmente da graça de Deus. Se não for a graça, eu caio. Cuidado. Não se firme na sua própria força. O fato é esse. Como é que as bênçãos vêm a nós? É por guardar a lei. Como Abraão recebeu as bênçãos? A Bíblia diz que Abraão, no final da sua vida, o Senhor o abençoou em todas as coisas. Quando ele foi à guerra, ele obteve a vitória. A Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que ele tinha um grande relacionamento com a sua esposa. Na sua velhice, ele era velho, tinha quase 100 anos. E ela tinha 90 anos. E ela gerou o filho da promessa. Isso inclui renovação da juventude e força na velhice. É isso que é ser herdeiro do mundo. O homem não pode produzir. Os doutores tentam, mas são limitados pelo conhecimento médico e pelo conhecimento pessoal. Mas Deus é ilimitado. Somos gratos a Deus pelos médicos, porque sem eles, muitos dos que estão aqui não estariam vivos para crer em Deus. Eles lutam contra o mesmo inimigo de Deus, enfermidade. Mas voltemos ao texto. A Bíblia diz claramente que não é pela lei. E Abraão não foi abençoado porque ele guardava a lei. Por quê? Muito simples. É profundo, mas tão simples que você vai ficar chocado. A lei, os 10 mandamentos ainda não existiam no tempo de Abraão.
Abrão viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos terem sido dados a Moisés no Monte Sinai. Já tinham se passado mais de 400 anos, irmãos. 400 anos antes da história do patriarca Abrão. E Deus chamou Abrão meu amigo. Ele era um amigo de Deus. E ainda assim ele não conhecia os 10 mandamentos. Mas ele caminhou em santidade, sim. Ele estava próximo a Deus, sim. Mas não guardando a lei. Na verdade, Abrão mentiu 2 vezes sobre sua esposa. Você se lembra? Deus renovou a juventude e essa é uma bênção de Abrão. Nem vou pregar sobre isso, porque sua esposa vai se tornar linda quando a bênção de Abrão vier sobre você. E Deus renovou sua juventude de tal forma que um egípcio quis tê-la no seu harém quando ela tinha 65 anos. E mais tarde, Abimeleque, o rei dos filisteus, queria Sara quando ela já estava grávida e tinha 90 anos. Uma mulher de 90 anos. Esse sujeito era cego, mas de qualquer forma... A maior parte desses reis tinham haréns com mulheres bonitas, as mais lindas da época. Mas Deus renovou a juventude de Sara para que ela concebesse com 90 anos. Fisicamente, ela estava tão restaurada que um rei ímpio não foi discernimento espiritual. Eu posso discernir que você é linda por dentro. Não, esse rei ímpio, ele seguiu seus olhos, amigo, seus olhos. Ele olhou para ela e a desejou. E disse a Abraão, certo, eu quero essa mulher. E Abraão disse, leva, ela é minha irmã. Abraão herdou a herança porque guardou a lei. Um dos 10 mandamentos diz, não dirás falso testemunho. Deixe-me afirmar que eu odeio mentira. E eu não tolero mentirosos. É claro que eu devo tolerar todas as pessoas. Mas eu não tolero pessoas que mentem. Minha esposa sabe disso. Você pode fazer muitas coisas comigo, mas não minta. Não minta no nosso relacionamento. Amém? Porque quando você mente, desmonta tudo. Tudo que você diz desde que nos conhecemos, eu reflito e vejo tudo diferente. Isso me torna uma pessoa cínica. Assim não minta. No relacionamento de casal, muitas coisas podem ser toleradas, mas eu disse para minha esposa, não minta. Eu já disse isso há anos atrás. Às vezes ela diz, você é um homem lindo. Essa mentira eu tolero. Pode mentir, amor. Pode mentir, querida. Eu te amo. Amém? Essas mentiras eu suporto. Se ela disser, você é um gato, eu gosto. Fala, mulher, fala. Essa mentira não me importa. Vemos aqui claramente que ele viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos terem sido dados, e ele era amigo de Deus, ele não era perfeito quanto ao seu caráter, mas Deus diz que ele era justo. Eu não vou economizar tempo nessa série, porque eu quero que você herde. Certo? Assim, como ele se tornou justo? Essa é a questão mais importante do Evangelho da Graça. Que capítulo é esse? Capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, não foi por sua obediência, mas pela justiça da fé. Pastor Prince, o que é justiça da fé? Se não é guardar os 10 mandamentos, se não é a lei, o que é justiça da fé? Essa é a coisa mais importante no Evangelho. Assim, estamos no capítulo 4, mas vamos ver que ele diz tudo no versículo 1. Versículo 1, que diremos, pois, ter alcançado Abrão, nosso pai, segundo a carne? Uma outra versão diz, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Ele falava com os judeus. Como alcançou Abrão, nosso pai, segundo a carne? O que ele encontrou? O que Abrão alcançou, você deve alcançar hoje. Porque se achar o que Abrão achou, você vai ter o que ele teve. Você precisa encontrar o que Abrão encontrou. Muitos crentes estão na igreja por muitos anos, são crentes, mas não encontraram o que Abrão encontrou. Você precisa alcançar o que Abrão encontrou. Abrão encontrou algo profundo. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, por seus esforços, por seu mérito, pela moralidade,
Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Claro que se você é uma pessoa moral, tem de que se gloriar diante dos homens. As pessoas veem o seu interior, mas não podem ver suas motivações. Tem gente que parece moral, mas seu interior é amargo. Falta o amor, a alegria e a paz. Não tem os frutos do Evangelho. Amém? Somente Deus conhece o coração. Abraão foi justificado por sua moralidade, por seus esforços, por suas obras, por suas caridades, por guardar a lei. Se foi por isso, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? O que a Bíblia diz? O que diz a Escritura? Não é o que o pastor Prince diz, mas o que as Escrituras dizem. Creu Abraão a Deus. O quê? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Você encontra isso em Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão à noite, e Deus pregou o Evangelho para Abraão. Um desses dias eu vou compartilhar como isso aconteceu. Abraão ouviu o mesmo Evangelho que nós ouvimos, a respeito do seu filho, a semente. Então, ele creu da mesma forma que nós cremos em Jesus Cristo, o Salvador. Não podemos ser salvos pela moralidade, pelas boas obras, pelo nome da nossa família, porque somos todos pecadores. Vocês me escutam? É como o vírus da ebola. Pecado se filtrou no sistema sanguíneo de todas as pessoas que nasceram no mundo desde o tempo de Adão. Ninguém pode dizer essa pessoa tem ebola, é uma má pessoa. Ninguém pode dizer isso. Até uma criança pode ser infectada. Homens bons, homens ricos, homens pobres, não importa, é a mesma coisa. O pecado infiltrou-se no sistema sanguíneo do homem, mas Deus odeia o pecado, Deus ama o homem. Do mesmo jeito que alguém que você ama pode ter câncer, você ama o câncer? Não, mas o câncer está no seu amado. Como separar os dois? Veja, na mesma intensidade que você ama alguém querido, você odeia o câncer. Você entende por que Deus odeia o pecado? Porque Ele ama você. Deus ama você. Muitos dizem, Deus odeia o pecado, odeia o pecado. É Deus um odiador? Não! A Bíblia diz que Deus é amor. Mas o que seria o amor se o amor não odiasse aquilo que destrói o objeto do amor? Se eu visse o meu filho sendo atacado por um cão, eu não diria, eu te amo, cachorrinho, não morda com muita força. Isso não seria amor, irmãos. Amém? Continuemos. Abraão creu em Deus, não fez nada mais. Deus lhe contou do Evangelho, pregou para ele o Evangelho, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Vejamos Gálatas 3:8, quando Deus pregou o Evangelho para Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Quem primeiro pregou o Evangelho? Deus. O que é Evangelho? Boas novas. Você pode receber o bem que não merece. Porque Cristo recebeu o mal que eu e você merecíamos na cruz. E colocou na nossa conta toda a bondade e toda a sua justiça. Voltemos para Romanos 4, versículo 4. Nós estamos tentando responder a pergunta, o que é a justiça da fé? Porque no versículo 13 diz que a herança vem pela justiça da fé. Se não entendermos o que é a justiça da fé, certo? Não estaremos na posição de receber essa herança e essa promessa. Eu vou mostrar agora detalhadamente, provavelmente não vamos conseguir ir muito adiante disso, mas veja, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você trabalha por algo, o seu patrão não pode dizer no final do mês, quando der o seu salário, que isso é um presente. É o mesmo salário que você recebe todos os meses, por seu trabalho. Você vai dizer o quê? Mas, patrão, parece a mesma quantia? Existe alguma coisa escondida aqui? A chave de um carro?
Mas se o seu patrão der o seu salário e disser, aqui está a chave de um novo carro, isso aqui é meu presente. Isso sim é graça. Graça quer dizer favor que você não merece e que alguém lhe dá. Tem muita gente tentando redefinir a graça. Mas na Bíblia, graça é favor não merecido. Sim, a graça dá poder, mas somente quando você recebe como favor não merecido da parte de Deus. Então lhe dá poder. Veja isso. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Tá certo? Você acha que Deus deve algo para um homem? Mas aquele que não pratica, aquele que não trabalha, que não se esforça, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Uau! Você entendeu? Esse é o Evangelho, irmãos. Você não trabalha para ser justo para com Deus. Você descansa e crê. O mesmo se aplica à cura. Mas, pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, tudo já foi feito 2000 anos atrás. Foi feito por você, pelo Filho de Deus na cruz. Amém? Portanto, descanse. Se quer receber o que Ele fez, descanse e creia. Quando participar da ceia, tem milagres instantâneos, mas se não for o caso, participe da ceia como se fosse um remédio. E creia que vai melhorar, e melhorar, e melhorar. Participe, descanse e creia. A comunhão é receber, não é uma obra, é receber. Sempre falamos, é hora de receber o cálice. Receber. Assim, veja bem, eu já falei com algumas pessoas antes e dizem, pastor, eu já declaro que sou a justiça de Deus. A questão não é essa, é ter a revelação. Mas, pastor, o problema é que eu não sinto paz, no meu coração, não tenho paz com Deus. Então eu pergunto, por que você não tem paz? E eu pergunto, você está descansando? Eles dizem, eu estou descansando como eu posso. Você crê no Deus que justifica o ímpio? E respondem, sim, eu estou tentando. Deus sabe que eu estou tentando. Espera aí. A Bíblia não afirma que Deus é aquele que justifica o bom. No próximo programa. Como pode um Deus santo justificar o ímpio? Deve haver um fundamento de justiça. Sim. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.